Alguns quadros são repletos de mística, mitologia e mistério. Hoje a gente vai falar de um deles, A Primavera, do Sandro Botticelli. Sandro Botticelli foi um dos maiores nomes do movimento do Renascimento, aquele movimento artístico que retomava, que resgatava valores da Grécia e da Roma Antiga. Esse movimento ele aconteceu ali principalmente entre o século XIII e o século XVI, começou ali na Itália, na cidade de Florença. Aliás, o Sandro Botticelli atuava na cidade de Florença e esse movimento visava resgatar valores humanistas, trazia à tona mitologia, trazia à tona filosofia, tudo isso vindo direto da Grécia e da Roma Antiga. Então eles resgatavam esses valores, por isso eles promoviam um renascimento cultural, colocando novamente o homem no centro do universo, em oposição ao que estava acontecendo ali durante a Idade Média, onde a Igreja Católica era o centro desse universo. E o Sandro Botticelli, ele era muito encantado com mitologia greco-romana. Então, vários desses aspectos da mitologia antiga vão aparecer nas suas obras. No finalzinho da vida do Sandro, ele acabou caindo em declínio. Ele foi um dos maiores nomes do Renascimento, mas no final da vida ele já estava tendo que competir com nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, artistas que trabalhavam inclusive para a família que financiou a maioria de suas obras, a família Medici. Então acabou que ele teve ali uma concorrência muito grande, o que levou ele a ser muito mais contratado pela igreja do que esses grandes mecenas. A obra mais famosa do Sandro Botticelli é provavelmente O Nascimento de Vênus, onde a gente tem aquela figura central de Vênus, né, dentro de uma concha. Ela acabou de nascer e ela está sendo empurrada pelos ventos, por Aura e Zéfiro, em direção à ilha de Cítara, onde ela está sendo recebida pela primavera, que traz um manto para cobrir a deusa recém-nascida. Essa obra, ela virou um ícone pop. A gente tem muitas releituras do Nascimento de Vênus por aí. Esse quadro é com certeza um dos mais famosos do Renascimento e a obra mais famosa do Botticelli. Só que a obra que a gente vai falar aqui hoje, A Primavera, traz vários desses personagens do Nascimento de Vênus, só que numa outra história, numa história onde agora a gente vai ter Vênus como a grande protagonista, ainda assim, dentro do seu jardim, cercada por vários outros personagens que ajudam a contar uma historinha. Esse quadro ele foi encomendado por Lorenzo di Pier Francesco de Medici, como eu já falei, aquela mesma família Medici do Léo e do Mickey. E nesse quadro a gente consegue ver 9 personagens. A figura central é Vênus. A gente consegue ver em volta de Vênus um grande halo formado ali pelos galhos da laranjeira. Acima da figura de Vênus, o Cupido. O Cupido, ele tá com o olho tampado, mostrando esse caráter cego do amor. A gente não enxerga, né? A gente não sabe por quem a gente vai se apaixonar. O Cupido, ele tem esse aspecto cego de fazer a gente se apaixonar pelas pessoas mais improváveis às vezes. A Vênus, ela tá assim, como se estivesse grávida, a gente consegue ver a barriga dela proeminente. Afinal, Vênus, durante o Renascimento, era o símbolo da fertilidade. Ela é a deusa da fertilidade e Vênus é a deusa do sexo. Só que aqui dentro desse aspecto renascentista, racionalista, ela vai se tornar a virtude envolvendo o casamento. O casamento em si, quando consolidado, ele gera filhos, ele gera frutos. Então a Vênus aqui não é aquela Vênus sexual que existia na Roma e na Grécia Antiga, né, pelo nome de Afrodite. A Vênus aqui ela simboliza esse matrimônio que é justo, que é honesto, que é abençoado pelos deuses. Do lado direito de Vênus, a gente tem algumas figuras. Zéfiro e Clóris, primeiramente, no qual a gente consegue ver Zéfiro ali meio que perseguindo Clóris e Clóris ali assustada com a presença daquela criatura. Zéfiro, gente, ele é o deus do vento, mas ele era um deus do vento violento, um vento agressivo, incontrolável, enquanto Clóris, ela espalhava as flores durante a primavera. E existia uma treta aí, porque Clóris, ela espalhava suas flores e vinha esse vento violento de Zéfiro e matava essas flores. Só que um dia, Zéfiro encontrou Clóris e ele se apaixonou perdidamente por ela. Só que não existia um meio para eles ficarem juntos, porque ele era agressivo demais para Clóris. Então Zéfiro, com o passar do tempo, ele começou a acalmar os seus ânimos, ele começou a repensar suas atitudes e ele foi se acalmando, se tornando brando, se tornando uma brisa. Então essa brisa de Zéfiro, ao invés de matar as flores de Clóris, ela passava pelas flores, tirava o pólen delas e ajudava na fecundação das outras flores. Então esse vento agressivo começou a se tornar um vento suave que ajudava Clóris.
o que fez com que os dois acabassem juntos. Zéfiro e Clóris acabaram casando. Quando esse casamento se consumou, Clóris se transformou em Flora, e é esse momento que a gente está vendo aqui. É tipo Zéfiro tocando Clóris, e se você olhar bem, da boca de Clóris estão saindo flores, as mesmas flores que estampam o vestido da figura que está mais à frente, que é a transformação de Clóris. Ela é como se fosse a representação mística da primavera, ali agora já trazendo, toda uma exuberância, uma opulência frente a Vênus. Afinal, ela é uma figura muito associada a Vênus também. Primavera, fertilidade, Vênus, Flora, entenderam, né? Ali, logo ao lado esquerdo de Vênus, a gente tem outras 3 figuras que elas entrelaçam os dedos, se olham, estão ali meio que se tocando. Elas são as 3 graças. Essas figuras mitológicas que estão muito associadas à prosperidade, ao desenvolvimento e à riqueza, elas não têm uma história muito específica, porque em algumas histórias elas aparecem como filhas de Júpiter, outras histórias elas aparecem como filhas de Baco, outras histórias mostram elas como filhas de Hélio, então a gente não tem exatamente de onde elas vêm. Mas uma coisa é certa, elas sempre estavam acompanhando Vênus, porque elas representam essa prosperidade. Então, se Vênus ela traz a carga da fertilidade, ela está sempre acompanhada dessas outras que trazem uma carga de prosperidade, de crescimento, de engrandecimento das possibilidades. E todas essas figuras, elas acabam formando uma simetria, porque a gente tem 2 ali no centro, Vênus e o Cupido. De um lado, a gente tem 3 figuras, que é Zéfiro, Clóris e Flora, e do outro, as 3 graças. Ali separado, criando uma assimetria, a gente tem a figura de Hermes ou Mercúrio. Ele está meio que espantando nuvens que tentam entrar no quadro. Ele está ali meio que de costas para todo mundo, mostrando que ele está, de certa forma, afastado de toda aquela cena, mas ele protege aquele jardim. Mercúrio ali, ele segura o seu caduceu, que é um cetro com 2 asinhas e 2 serpentes entrelaçadas. Esse é o símbolo do comércio, esse é o símbolo do caduceu de Mercúrio, muito associado à fala. Em alguns circuitos herméticos é até associado com a conexão entre o mundo terreno e o mundo divino, Essa energia que ascende. Afinal, Mercúrio era um deus mensageiro, ele trazia mensagens dos deuses para os homens, então ele meio que cria essa conexão. E aí dentro do quadro ele meio que cria a conexão entre o que existe dentro do jardim de Vênus e o que existe fora, impedindo o que há de mal de entrar no quadro. Então essa assimetria, de certa forma, ela pode ser observada como proposital, para passar essa mensagem ali de Mercúrio sendo esse protetor. O bastão de Mercúrio ele é muitas vezes confundido com o bordão de Asclépio ou o bastão de Esculápio, que é o deus da medicina em Roma. Só que esse deus ele tem um cetro onde você tem apenas uma serpente, Então o de Mercúrio ele tem 2, que mostram tipo um entrelaçamento, mostrando o símbolo do infinito muitas vezes. O que está muito associado, como eu falei, a um circuito mais hermético, uma conexão com o divino, enquanto apenas uma serpente está ali relacionada com a medicina, com a cura, com essa sapiência que essa serpente pode ter, e também com a ideia de que a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose. Então esse trabalho ele serve também para a gente refletir e não cair nessa conexão errônea que muitos lugares cometem de associar Mercúrio com a medicina. Uma parada é o mensageiro divino, outra parada é a conexão com o remédio e o veneno e tudo mais. Esse quadro, esse jardim de Vênus, essa primavera, fala muito de prosperidade, de fertilidade, e traz vários símbolos para a gente refletir, para a gente pensar. Eu sou apaixonado por mitologia da Grécia Antiga, por Roma Antiga e coisas desse tipo. Me diz aí nos comentários o que você acha dessas histórias. Você gosta dessas histórias? Você queria ver mais histórias assim no nosso canal? Essas mensagens que existem por trás dos quadros são realmente encantadoras e me fazem ficar ainda mais curioso sobre toda a simbologia que existe ali. Essa coisa ali de Hermes ligado ao ocultismo, então me fascina muito. Quem sabe um outro dia eu não faço um outro vídeo falando aí sobre Hermes, ou então falando sobre os casos de Zéfiro, enfim, vídeos futuros. Um grande beijo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que gostam de mitologia, e tchau, tchau.